Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Estamos a falar do programa Compete. Franklin Alves, há pouco ficou esta ideia de que ainda há dinheiro para investir ao longo deste ano de 2013. O programa termina e depois daqui a pouco já vamos falar do novo quadro, que ainda é um ponto de interrogação. Que concursos é que ainda estão, digamos, com dinheiro disponível durante este ano de 2013? Sim. Quais são os eixos fundamentais? É uma lista longa, mas eu diria que basicamente todos os eixos ainda têm concursos em aberto e agora com a diferença de estarem permanentemente em aberto. Nós introduzimos uma diferença em outubro do ano passado, salvo erro, novembro, não recordo já em que altura, que foi, teve dois aspectos. Um foi definir o calendário até ao fim, era uma coisa que não existia e, portanto, isso introduziu, de alguma maneira, uma maior previsibilidade naquilo que é o timing de lançamento de concursos. Uma das coisas que era uma dificuldade que os empresários se queixavam era de não se saber quando é que era lançado um novo concurso e se havia mais ou se não havia mais e portanto, havia aí uma angústia sobre se as dotações disponíveis iam ser todas gastas e se aquele era o último concurso ou se, pelo contrário, não seria assim. Portanto, nós definimos concursos que vão até ao fim e que estão permanentemente a funcionar, por assim dizer. Isto é, eles têm fases que nos permitem, portanto, de forma intercalar, ir fazendo seleções e aprovações de candidaturas, mas, por hipótese, se uma fase terminar hoje, amanhã começa a fase seguinte e, portanto, o empresário não tem que estar à pressa a entregar uma fase hoje, a entregar uma candidatura hoje, com medo de não ter mais oportunidades, porque tem-nas e continua a tê-las até às datas que estão anunciadas. É curioso, porque uma coisa que nós começamos a verificar, ainda é talvez um pouco prematuro para tirar uma conclusão final, mas parece um sinal interessante, que é a qualidade das candidaturas que estão a surgir elevou-se. Porquê? Porque exatamente como há este prolongamento no tempo e esta previsibilidade das candidaturas, há muitos promotores que, em vez de, em desespero de causa, apresentarem uma candidatura mesmo que mal preparada, porque vamos lá ver depois o que é que acontece, sabem que podem prepará-la e entregá-la no tempo certo. Pois. E, portanto, isso é bom para todos, porque, enfim, nós somos mais produtivos. De qualquer modo, portanto, nós temos nos sistemas de incentivos, no SI Inovação, nas dimensões dos vales, no SIDT, portanto, eu aí sugeria, também para não ser fastidioso, nós temos um site, quer o site do Compete, quer os sites do CREN e dos chamados organismos intermédios, e a APME, a AECEP, todos eles têm essa informação disponível com todas as datas em que os concursos começam, quando é que fecham, quando é que são anunciadas as decisões e as candidaturas selecionadas, os montantes, as dotações disponíveis, sendo que nas dotações nós temos alguma flexibilidade para, em alguns casos, ir além da dotação. Portanto, como eu referi atrás, é o chamado overbooking, que permite, de facto, jogar com as expectativas de quebra para podermos sobredotar, em alguns casos, certos concursos. Portanto, o que nós temos procurado, e aliás fizemos isso em outubro, é candidaturas de mérito. Aqui o mérito é medido numa escala que começa em 3 e pode ir até 5. Portanto, os projetos abaixo de 3 são todos excluídos, acima de 3 são elegíveis. Por vezes o que acontece é que, se a dotação orçamental não for suficiente, faz-se um rateio. E, portanto, o nível de seleção pode subir dos 3 para os 3,5 ou até mais alto. Nós temos procurado evitar isso. Temos procurado evitar e partir do princípio que, se o projeto tem mérito, ele deve ser apoiado. E, portanto, fazemos essa gestão dinâmica da dotação vis-à-vis a qualidade da procura, não é? No sentido de tentar, de facto, o mais depressa possível, entrar com projetos bons que nos permitam pôr as coisas a funcionar. Essa é a nossa preocupação. Uma pergunta mais pedagógica, Franklin Alves. Uma empresa que nos esteja a ver e que não esteja habituado a esta questão destes fundos. Há algum tipo de empresa, alguma dimensão mínima? Como é que as empresas devem pensar nestes apoios? Com quem é que devem falar? Uma questão mais pedagógica. Há apoios para todas as dimensões, se pudermos pôr as questões assim. Porque os apoios vão desde as micro até às médias empresas. Portanto, as grandes empresas têm apoios pontuais, portanto, são geridas por um chamado regime especial, porque a vertente dominante nestes sistemas de incentivos é, acima de tudo, o apoio, por um lado, às empresas de muito pequena e média dimensão, e, por outro, às zonas de desenvolvimento regional mais atrasados. Por exemplo, há uma das questões
que no caso dos sistemas de incentivos é sempre, se quisermos, uma restrição, que é projetos na zona de Lisboa e na zona do Algarve são fortemente excluídos, porque são consideradas duas regiões que estão na média europeia e, portanto, não entram isso é na matéria de desenvolvimento. Aí claramente. Portanto, com essas restrições, de um modo geral, nós temos apoios em várias escalas, temos apoios para projetos, como referi, de investimento normais, temos muitos apoios para startups, por exemplo, há um formato chamado VAL, que aliás tem também permanentemente em concurso aberto e com avaliações praticamente de 2 em 2 meses, que é um apoio muito pontual e simplificado para iniciativas empresariais. Imagina uma pequena empresa que está agora a arrancar, quer fazer um estudo de mercado, quer fazer um business plan, quer fazer umas simulações sobre um novo conceito de negócio e pode facilmente contratualizar um apoio que pode ir até 15 mil euros, que tem que ser necessariamente depois justificado com faturas comprovativas da verificação da despesa, mas basicamente não há ali avaliações de projetos, não há nada disso, e que tornam fácil, portanto, um suporte quase instantâneo para um arranque de um projeto. Não é? Nas áreas dos projetos de inovação, na área do IDT, já com empresas que têm a sua atividade, ou novas empresas, porque os projetos são claramente orientados quer para empresas existentes, quer para empresas que começam com o apoio. Também há o apoio a tudo o que tem a ver com inovação, desenvolvimento de produtos, de conceitos, ou seja o que for. Há uma outra área dos chamados sistemas de incentivos às PMEs, essa qualificação, essa é a designação, que são apoios mais pontuais para PMEs, para a constituição, por exemplo, de pequenos núcleos de pesquisa e desenvolvimento na empresa, tentando, de alguma maneira, estimular a criação de fatores de geração de valor acrescentado e diferenciação de produto, ou de conceito, ou de organização nas empresas. Portanto, há muita coisa. Como é que as empresas podem identificar onde é que devem ir e o que é que devem utilizar? Bem, se quisermos, o front office, toda esta estrutura, são fundamentalmente os organismos intermédios. O IAPMEI, a AICEP, a Agência de Inovação, a FCT na dimensão, a Fundação da Ciência e Tecnologia na dimensão mais do sistema científico e tecnológico, o Turismo Portugal, que é também uma entidade que na área do turismo é a entidade que recebe as candidaturas. Portanto, isso são os organismos do Estado que têm, digamos, uma ligação mais permanente e uma relação mais permanente, se quisermos, diária com os promotores. Nós, enquanto autoridade de gestão, também estamos sempre disponíveis para atender, receber, ajudar a explicar, a enquadrar. Há depois muitas empresas consultoras especializadas nessa matéria, isso tem sido, aliás, um tema sempre de muita discussão, até que ponto é que nesta área a complexidade existente é ela própria geradora de um negócio cativo. Eu costumo dizer que, ainda que reconhecendo que, de facto, já falámos disso, há muita coisa que pode ser simplificada, transformada, e estamos todos conscientes disso e a trabalhar nisso, há coisas que inevitavelmente têm que ter alguma especialização. Uma empresa também, quando submete a declaração fiscal anual ou pede um crédito a um banco, também, do modo geral, tem que ter alguém que lhe prepare um business plan ou que prepare a declaração fiscal. Não é? Portanto, aqui também faz algum sentido, até pela natureza dos projetos, que haja alguém que se especialize nestas matérias, porque, de facto, queremos quer não, também as próprias candidaturas. Sim, porque são coisas inevitavelmente complexas. E são complexas. E, se me permita, isso acontece desde o início da nossa entrada no mercado comum. E não há problema nosso. No tempo em que não havia, senão bancos de sociedades de investimento, uma das atividades das sociedades de investimento primeiras, era preparar, MDM, Eurofinanceira, era preparar este tipo de candidaturas, que são complexas e que devem hoje, se calhar, estar mais simplificadas, mas de qualquer maneira tem muitas regras e muitas que são impostas por Bruxelas e com legitimidade, que inevitavelmente eu próprio, apesar de estar ali já há algum tempo, não consigo dominar, longe disso, todos os detalhes, porque com todas as variantes que há de candidaturas, as especificidades, as regras que se tem que ter em conta, as restrições que Bruxelas coloca, por exemplo, em temas como os limites de apoio por empresa, etc. Há um conjunto de palavrões, de jargão
o chamado minimis, o equivalente de subvenção bruta, tudo elementos que, de alguma maneira, têm que se ter em conta para restrições ao limite superior do apoio que uma empresa ou um promotor, em determinado momento, pode ter de forma cumulativa. Portanto, é inevitável que haja necessidade de apoio. Há uma outra área que nós aí estamos a tentar trabalhar para evitar, que é a área da subjetividade. Isto é, há por vezes critérios que são muito subjetivos e que, na realidade, têm quase com um certo lado menos explícito na forma de o interpretar. É quase uma interpretação jurídica aplicada a pois, projetos ou qualitativa, porque são pouco quantificáveis. A gente vai ter sempre alguma componente de aspectos valorativos dessa natureza, mas estamos, pelo menos, a procurar evitar que a decisão sobre se um determinado critério vale 3, 4 ou 5 fique nas mãos de apenas uma pessoa específica e, portanto, dar-lhe alguma forma de consubstanciar uma valoração objetiva. Não é? Enfim, é um exercício que se tem que fazer. Rui Martinho, a questão das startups também é importante, não só porque há uma taxa de desemprego elevada em Portugal, mas, para além disso, a questão de muita gente em Portugal ter de encarar a criação de empresas como uma forma de vida. A questão é importante, até porque lá está os postos de trabalho que nós precisamos para combater este desemprego grande que temos e, sobretudo, para aqueles que têm condições, que têm habilitações, que têm talento, que têm a sabedoria e que têm idade para reingressar no mercado de trabalho, eu diria, naturalmente, precisamos de várias vias. Uma delas é também a que passa pelo empreendedorismo, pela criação de empresas e depois pela criação, a partir de uma empresa viável, pelo aproveitamento deste tipo de financiamentos e deste tipo de apoios. Penso que passa também por aqui o futuro. Franklin Alves, o último ponto da nossa agenda tem que ver com o novo quadro. É possível antecipar alguma coisa? Ainda está em negociação? O que é que se pode vislumbrar a esta distância? Eu acho que há alguns aspectos que é possível já antecipar. Um primeiro que tem sido, aliás, muito referido por vários membros do Governo, em particular pelo Sr. Ministro da Economia, que é o reforço daquilo que é a afetação de fundos à dimensão empresarial. Portanto, claramente há uma preocupação de reduzir, até porque não haverá talvez tanta necessidade como no passado, de reduzir a afetação de verbas à componente de infraestruturas e, portanto, focá-la muito mais no apoio a projetos empresariais, vistos em sentido lato. Estamos a falar de projetos de investimento, apoio ao emprego, etc. Isso penso que é um pouco inevitável. Haverá tendência para manter sistemas muito orientados para lógicas de suporte a bens transacionáveis, a geração de valor. Há uma tendência para desenvolver mais mecanismos de engenharia financeira, embora eu acho que há aí ainda muita coisa por discutir, porque uma das dificuldades que há na área dos mecanismos de engenharia financeira é que eu penso que mesmo Bruxelas não tem uma discussão aprofundada sobre o tema, a meu ver, posso estar errado, mas é a sensação que tenho, é que se tende a replicar nos mecanismos de engenharia financeira muitas das lógicas de suporte aos projetos de investimento. Dou-lhe um exemplo. Por exemplo, na área do capital de risco, nós temos vários fundos de capital de risco que têm suporte de fundos comunitários e há uma regra que é nós, para o mesmo investimento de um fundo de capital de risco apoiado por fundos comunitários numa empresa, não podemos afetar mais do que 1,5 milhão de euros por ano ao longo do tempo de vida agora do CREN. O que significa que eu posso investir numa empresa, por hipótese, vamos considerar 5 anos, 5 vezes 1,5 milhão, 7 milhões e meio durante 5 anos, mas não posso instantaneamente investir de uma só vez 7 milhões e meio. Ora bem, isso que num projeto de investimento normal é razoável de admitir, porque estamos a falar de suporte a um projeto de investimento que se vai desenvolvendo ao longo do tempo. Eventualmente, num projeto de capital de risco, significa, acima de tudo, um reforço de capitais próprios e, portanto, uma lógica de parceria com quase que uma operação one-off, de entrada, não é tão consistente. Pode-se dar voltas ao tema e, portanto, fazer ali bridge loans, embora no momento atual bridge financing não é uma coisa fácil. Mas, por exemplo, é um caso exemplar de aspectos em que provavelmente essa área, que é uma área que se fala muito como uma forma de potenciar o efeito dos fundos, ainda tem que ser mais pensada. Mas eu diria, há um princípio que Bruxelas tem transmitido, que é, naquilo que é melhor, não vamos fazer tudo a partir do zero, não vamos reconstruir aquilo que está bem. E, portanto, o que estiver bem faz sentido dar uma lógica de continuidade ao que está bem.
obviamente com todas as nuances que Bruxelas tem introduzido neste tema, as novas apostas na área da economia verde, da economia de baixo carbono, o chamado Smart Specialization, que é de facto agora a buzzword deste novo quadro e que, acima de tudo, eu acho que reforça aquilo que já é um pouco as preocupações que vêm do passado, que é de facto esta ligação entre a dimensão do I+D e a investigação aplicada ao mundo empresarial do ponto de vista de maximizar o efeito de diferenciação de produto, processo, etc. Muito a adoção tecnológica, reforço da qualidade do capital humano. Portanto, eu diria que em larga medida, é a minha opinião, posso estar errado, mas genericamente falando, vamos ter um processo que vai ser muito orientado por alguma continuidade de mecanismos. Há depois outras discussões sobre os temas, quais são os veículos, os instrumentos, os organismos que vão, no fundo, ser montados e estruturados para a próxima fase, mas isso eu acho que ainda é uma discussão muito... Ainda não estamos nessa fase do processo, o processo ainda está na fase preliminar. Embora queira só acrescentar, numa fase que vai ser muito importante, porque a Europa, ela própria, está a falar da tal reindustrialização. Pronto, exatamente. E, portanto, para chegar a esse efeito daqui a uns anos, são necessários ainda que os apoios sejam mantidos, diversificados, melhorados, mas mantidos em geral. É uma expectativa. Franklin Alves, Rui Martinho, foi um prazer recebê-los nesta Comissão Executiva, que fica por aqui. Aproveite este dia.